No Em Revista de hoje que vamos falar sobre aborto. Contra a favor, há exceções, teremos pastor Roberto Cruvinel, advogado Denner Pires Vieira, padre Cleodon Amaral, pai Kleber de Gum e a influencer digital que também é psicóloga, Madu Ávila. Hoje no Em Revista com EV Sobral. Estamos aqui já iniciando o programa de hoje e com os nossos convidados muito especiais, aqueles que já participam do programa, pastor Roberto Cruvinel, padre Cleodon Amaral, pai Kleber Braz e hoje com a participação do Dr. Denner, que há muito tempo não aparece, Dr. Denner. Estava sumido? Tava sumindo. Agora nesse novo formato é a primeira vez. Da RGL Advogados, né? Um abraço para o Dr. Rubens. E o Dr. Denner é que sofre comigo. Dizem que todo mundo sofre com advogado. O Dr. Denner é que sofre comigo. Que eu sou muito enrolado, muito sem tempo e acabo não cumprindo com o que me é pedido. Com o que me é solicitado, né? Dr. Denner, para começar, eu vou iniciar pelo senhor, né? Então, eu gostaria de saber como a lei do Brasil, a lei brasileira, encara hoje o aborto. Mudou alguma coisa ou não nesses anos todos? Como que a lei encara o aborto? Bacana, muito obrigado, EV. Agradeço a participação no programa Em Revista. Nós temos uma participação aí bem ativa. Nós ficamos muito felizes, né, de debater esse tema tão importante. Já tivemos uma discussão como essa cerca de 1 ano e meio atrás. E o que a gente tem que entender é que nessa nova fase, né, nós temos uma comoção aí política, né, sobre esse assunto, uma comoção com viés também religioso, e a gente precisa estar atento a tudo isso que vem acontecendo, né? No campo da legislação, a gente não teve nenhuma alteração, a não ser aquelas já previstas no Código Penal e no entendimento da jurisprudência majoritária. O que a gente precisa compreender é que o aborto no Brasil, em detrimento a um método contraceptivo, ou seja, aquele método que funciona para que a mulher não engravide, ou para que a criança não venha a nascer, ele é proibido e é penalizado. Em 3 circunstâncias, a legislação ela vai permitir que seja feito o aborto, e aí ela vai especificar muito restritamente, né, naquilo que é permitido. Então, você vê, por exemplo, hoje, a permissão para a realização de um aborto quando tem risco à vida da mulher, ou quando o bebê é anencéfalo, isso é um entendimento jurisprudencial, já de doutrina consolidada nos tribunais superiores, e em caso de estupro, que exatamente o que aconteceu com esse triste episódio da moça que sofreu essa violência tão bárbara, né, tão absurda, né? E foi exatamente isso. Eu acho que a visão que eu tenho aqui, de repente, para passar para os demais colegas, aí para engatilhar o debate, é que o que aconteceu na prática não foi nenhum vilipêndio à lei, ou não foi nenhuma violência à legislação que existe atualmente no Brasil, né? A lei já permite, em casos que for oriundos desse crime bárbaro que é de estupro, a possibilidade da realização do aborto. Então, assim, o que a gente discute nas bancas jurídicas, tendo um olhar estritamente técnico sobre esse tema, é que não foi cometida nenhuma ilegalidade, porque a lei já permite, nesses casos, a realização do interrompimento da gravidez. Então, lógico que a gente vai pegar o gatilho dos colegas aqui para, de repente, passar o viés, né, da fundamentação, se eles são contra ou a favor do aborto, mas a gente tem que entender que, nesse caso em específico, não houve nenhuma ilegalidade, né, apenas o cumprimento restrito daquilo que já consta do texto legal.
Obviamente, tem projetos de lei que aí tramitando no STF, porque é uma discussão bem abrangente, em que um pequeno grupo de pessoas eles estão tentando, né, abranger um pouco mais essa possibilidade de chegar ao fato do aborto. Então, existem, né, situações na legislação, né, que estão aí buscando para que uma reforma para abranger um pouco mais esse rol, né, que atualmente são só de 3 itens. Mas legalmente não houve nenhuma ilegalidade, não aconteceu nenhuma ilegalidade nesse caso. Entendi. Eu queria só também ressaltar, porque eu estou no meu papel aqui, de jornalístico, então, portanto, eu assumo muitas vezes o papel do advogado do diabo, né? Então, no caso, doutor Denner, que eu o conheço bem, o senhor é cristão, praticante, né? Sim, sim, sim. E tem agora um neném, né? Bem recém-chegado, né? E eu quero depois saber da sua opinião, nesse caso, como atua como advogado em detrimento de ser evangélico. Então, né, Roberto Cruvinel, é complicado isso, né? É complicado. Mas daqui a pouco eu vou ouvir o pastor Roberto Cruvinel. Eu quero hoje, todo mundo está falando, você começa sempre com o pastor Roberto, isso é protecionismo. Não. O que acontece é que da última vez, inclusive, houve um problema, não foi, padre, com o Roberto, que ele não conseguia falar na live, né? E aí eu falei, não, ele tem que dar a palavra a ele já no início do programa. Claro que ele abusou um pouco disso, do tempo, mas isso, né, Pai Kleber, já é esperado do pastor Roberto. Embora que você não fala não, Pai Kleber, que você puxa saco do pastor Roberto também. Então, Ô, Padre Cleudon, eu quero, antes de mais nada, antes de te dar a palavra sobre a questão do aborto, de pedir que explique esse símbolo atrás do senhor, que é um símbolo que foi criado pelo senhor mesmo, que é a cruz que o senhor usa, né? Que eu tenho, inclusive. Explica um pouco sobre essas letras. Bem, eu desenhei essa cruz antes de eu ser padre, né? E aí eu coloquei em cima da pombinha a letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e embaixo parece um W, a letra ômega minúscula. De um lado, esse lado aqui eu tinha colocado o A e esse lado aqui o Z. Depois de padre, eu fui estudar a Bíblia na faculdade, na universidade, né, onde eu fiz mestrado, e aí eu tive que estudar o grego e o hebraico. E aí eu deixei o alfa aqui em cima, o ômega embaixo. Desse lado aqui eu coloquei a primeira letra do alfabeto hebraico e aramaico. A primeira letra se chama Aleph. E a última letra, que parece um dentinho, eu coloquei o Tav. O que simboliza? Apocalipse 1:8 vai dizer que Jesus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, é e será o Todo-Poderoso. Em Isaías capítulo 44, versículo 6, diz assim, eu sou Javé, o único Deus, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Então, o Aleph simboliza aqui o princípio também e o Tav, o fim. Significando o quê? Que Javé, a palavra Javé ela é hebraica, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então o Antigo Testamento fala de Javé, que é o pai de Jesus, o nosso Deus, o nosso pai, o Deus de Israel. Então, o Aleph e o Tav vão simbolizar que Pai Deus é o princípio e o fim. O alfa e o ômega simboliza que Jesus é o princípio e o fim. Ou seja, o Pai Deus e Jesus são a mesma coisa, os dois são um só, porque simbolizam, os dois são o princípio e o fim. Aqui no meio, que eu estou um pouquinho na frente, tem a pombinha. A pombinha, para nós católicos, simboliza o Espírito Santo. Por quê? Porque ela desceu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba desceria sobre uma pessoa. Então, a pombinha, para nós, passou a simbolizar o Espírito Santo. Aí tem as 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, simbolizado no hebraico, Jesus no grego
e a pombinha simbolizando o Espírito Santo. Essa cor azul, né, agora eu acho que o pastor Corvinal não vai gostar muito, mas essa cor azul é uma homenagem que eu quis fazer para Nossa Senhora. E para nós católicos é a Mãe de Jesus. A Mãe de Jesus, sempre que ela aparece com o manto azul, como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Auxiliadora, Desatadora dos Nós e tantas outras Nossas Senhoras, que é a mesma, né, a Mãe de Jesus, que aparece em diferentes oportunidades, em diferentes lugares, para dar uma mensagem de amor para os filhos de Deus, e ela sempre aparece com o manto azul. O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra Jesus e a palavra Cristo são duas palavras gregas também. Em hebraico seria Yeshua HaMashiach. Isso é o nome de Jesus em hebraico. Yeshua seria Jesus, HaMashiach, Cristo. E Jesus, Cristo, Jesus significa Javé, salva, e Cristo, ungido, ou Messias, como algumas pessoas traduzem. Então, por isso que o grego aqui simboliza Jesus. O Novo Testamento fala da vida de Jesus, né, da mensagem dele, que foi escrita em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra Javé, que é hebraica, nos lembra Pai Deus. Então, é essa força simbólica dessa cruz. Entendi. Bom, agora, depois dessa explicação e dessa aula, vamos ao assunto de hoje. Como a Igreja Católica Romana encara o aborto. Eu vi padres fazendo uma defesa, né? Porque falava que eram duas crianças, na verdade. Então, e vi padres se posicionando de uma outra forma. Duas perguntas. A Igreja hierárquica, ela impõe condutas. Por que padres divergem desse pensamento e qual é o pensamento realmente de Roma? Agora eu peguei ele, pastor, ele agora respirou fundo aí. Geralmente sou eu, né? Agora é a sua vez, padre. Ele me coloca numa situação particular com relação à minha própria igreja, né? Então, o problema Bem, a Igreja Católica em si, a nível hierárquico e a nível oficial, a Igreja Católica é peremptoriamente contra o aborto. Ponto final. Se você for perguntar para o Papa Francisco, para os cardeais, para os padres, a opinião oficial da Igreja em documentos e tudo mais, a Igreja Católica Apostólica Romana é contra. Não importa se a justiça ela dá a oportunidade para a pessoa para que ela faça esse aborto, não importa se a anencéfalo, que é uma criança que nasce sem cérebro ou com uma parte só do pedaço do cérebro, né? Não importa se já foi detectado até uma morte cerebral para aquela criança, geralmente a igreja é contra. A única exceção que às vezes tem, né, a única exceção, é quando o médico diz o seguinte: ou salva a mãe, ou salva a filha, o nenê. E aí não é que a igreja é a favor, é porque se você salva a criança, né, a mãe morre. Se você salvar a mãe, a criança vai morrer. E aí é uma questão, às vezes, de justiça. A igreja vai dizer o seguinte: a mãe, quando ela está grávida, ela sempre vai dizer para salvar o filho dela. A mãe morre pelo filho. É raro uma mãe dizer: salva a minha vida e deixa a minha filha morrer. Muito raro. Geralmente, a mãe sempre fala: salva a vida do meu nenê e me deixa morrer. A igreja vai ver o quê? O que a igreja, nesse caso aí, deve pagar o tributo a César ou não deve pagar o tributo a César? Nesse caso, a igreja vai dizer o seguinte: vamos pegar a mãe e analisar a mãe. Essa mãe, ela está casada? Ela tem marido dela? É uma mãe viúva? É uma mãe solteira? É uma mãe separada? Essa mãe, ela tem outros filhos que precisam dela, e se ela morrer, essas crianças vão ficar aí largadas no mundo, podem até morrer sem assistência dela? Se existem outras vidas em jogo, a igreja sempre vai optar pelo quê?
Bem, vamos salvar a mãe, porque se a mãe morre, o marido dela vai ficar maluco, vai se matar, vai entrar em depressão, vai desistir da vida, vai virar bandido, sei lá, vai ter um treco. Vamos salvar a mãe porque as outras crianças, ela tem mais filhos que dependem exclusivamente dela. Ela não pode morrer, porque se ela morrer, o que vai ser das outras crianças? Nesse caso, não é que a igreja aceita o aborto. Nesse caso, a igreja está discernindo, né, uma situação em que a mãe tem que ser salva em situação, né, comparando com a criança. Fora isso, Evi, a igreja oficialmente é contra. Agora você me coloca numa situação difícil, porque tem alguns padres que, independente, ou seja, fora da opinião da igreja, esses padres, eles se deixam levar pela ciência. A bioética, que é uma ciência que nós estudamos, inclusive, na teologia, em algumas vezes a bioética, que é uma ciência, né? Aí a gente não vê tanto com olhos da Bíblia, a gente não vê tanto com os olhos de religião, de espiritualidade, a gente está vendo mais como cientista. E como cientista, a bioética leva, às vezes, a pessoa a optar pela ciência. O que a ciência fala? Bem, a ciência, por exemplo, uma das coisas que foi falado, né? Que uma menina de 10 anos, ela não tem o organismo dela pronto para ser mãe. E se ela tivesse esse nenê, ela correria um alto risco de morrer. Bem, se a vida da mãe, né, da nenê, está em risco aí, a bioética vai dizer o seguinte: salva a mãe, faz o aborto. Porque senão pode perder os dois. A mãe morre e o nenê também. Né? Então, deixa o nenê morrer e salva a mãe nesse caso aí. Mas aí é a bioética que fala e algumas pessoas vão para essa linha. A terceira linha que o EV também quer me pegar pelo pescoço é da teologia da libertação. Por quê? Porque a teologia da libertação não é ruim, gente, não é ruim. A teologia da libertação é uma linha maravilhosa quando ela está no papel, mas alguns adeptos da teologia da libertação vão muito para o lado do PT. E aí, o PT a gente sabe que é abortista, né? O PT é inconsequente, o PT tem tudo aquilo que quem é de fora e tem senso crítico sabe que o PT tem como deficiência. Ele pode estar do lado da mulher, quer dizer, não, vamos estar do lado da mulher, vamos estar do lado da mãe, é uma criança negra, é uma criança que é produto de uma sociedade estragada, é uma criança que foi abandonada pela mãe, é uma criança pobre, então vamos defender essa criança, e essa criança tem que abortar porque ela é fruto de uma sociedade corrompida pelo capitalismo, e esse é o discurso, né, da teologia da libertação. E aí tem muitos padres que são adeptos dessa linha, e por isso que o EV escutou essas três opiniões aí, né? Não, embora que tudo isso... A opinião oficial da igreja. Mas tudo isso que você falou é um discurso verdadeiro. Mulher, negra, pobre, né? E aí é complicado, complica ainda mais, né? Então, eu não acho que é só... Eu acho que existe, num lado da direita... da igreja, da direita mesmo, extremista, que não é o teu caso, né? Falas que eu não concordo, que eu discordo, como chamar o Dom Pedro Causadáliga, que acabou de falecer, de um bispo vermelho, Dom Paulo Evaristo Arnes de um bispo vermelho. Não tem coerência um sacerdote católico ser comunista, na essência da doutrina política, não na essência do que diz o comunismo. Né? É uma longa história, aí você fica para uma outra discussão, né? E eu te digo uma coisa, padre. Eu conheço sacerdotes que pensam até um pouco diferente. Eu tenho um vídeo, né, Salomão, vamos botar agora, do padre Miguel Romano, que também frequenta meu programa, frequentou em revista. Vamos ver então a opinião do padre Romano. Boa noite, meus queridos amigos do programa Em Revista, nossos telespectadores. Obrigado, querido EV Sobral, pelo carinho, pelo convite.
de podermos refletir diante de um tema ainda que é um tema tabu, é um tema polêmico sobre o aborto. Eu vejo nesse tema ainda muita rasidade, ou seja, um discurso muito raso entre as pessoas que defendem o aborto e também daquelas pessoas que são contra o aborto. Sabemos que a lei permite que no caso de violência sexual da mulher, nós sabemos que no caso também de risco de vida da gestante, e também sabemos daqueles casos de anencefalia fetal, o aborto é permitido. E os últimos acontecimentos que todos nós assistimos, chocados e perplexos, foi aquela menina de 10 anos que já vinha sofrendo violência sexual desde os 6 anos, que resultou em uma gravidez. Gravidez que ela não quis levar adiante, gravidez que era também amparado pela lei que ela se pudesse fazer o aborto. Quero lembrar que houve muitas críticas, muitos comentários, houve muita falta nesse sentido de misericórdia sobre esta menina, porque, primeiramente, chamaram uma garota de 10 anos de assassina, que nós possamos exercer esta empatia e esta misericórdia e jamais julgar ninguém. Nós precisamos, muitas vezes, nos colocar no lugar da pessoa, nos colocar no lugar da menina. Até mesmo nós, homens, precisamos nos colocar no lugar, muitas vezes, dessas mulheres que são covardemente violentadas e abusadas. E, assim, nós possamos criar verdadeiramente uma sociedade mais empática, uma sociedade mais misericordiosa, uma sociedade que possa olhar mais além do que os nossos egoísmos, daquilo que nós achamos que deve ser a regra moral, o que é certo. Nós deixamos isso para Deus. Ele é o único que pode julgar. Não somos agentes. Nós não podemos condenar e privar agora esta menina de viver e recomeçar a sua vida. Encerro aqui lembrando, na dúvida, a misericórdia. Muito obrigado, querido EV, queridos telespectadores, pelo carinho. Muito obrigado, querido EV, novamente pelo convite. E nós estamos sempre aqui unidos numa fé, numa oração e no carinho sempre. Muito obrigado a todos. Eu queria saber, eu queria fazer uma pergunta para o padre, porque eu acho que o que acontece, eu tenho a impressão de que o debate, obviamente, desse tema em específico, ele foi para um lado político, que não é, na minha opinião, é o jeito mais certo da gente debater, porque essa questão, acho que não era oportunamente o caso que a gente deveria levar isso para uma discussão política, mas aí o padre passou agora a posição da igreja, e eu acho que o fato em si, o fato que gerou a polêmica era o fruto do aborto, né, o fruto da concepção da criança, ele se originou numa violência, que era o estupro, que é onde a legislação ela vai ter as suas questões, ela vai permitir que se aconteça, porque o fruto, o que originou a concepção da criança foi advinda de uma violência absurda. Na posição da igreja, mesmo sendo, a igreja católica, mesmo sendo fruto dessa violência, a igreja ainda defende a continuação da gravidez, porque, pelo que eu entendi, a menina, né, eu não estou por dentro de todo o caso, 100%, mas a menina ela não estava morrendo por conta de estar grávida, mas, enfim, ela não tinha essa dificuldade. A igreja seria a favor ou contra nessa questão do estupro? Então, doutor, a igreja ainda é a favor. Por quê? O que a igreja fala? A igreja vai dizer sempre sobre... a primeira premissa é essa. Um crime não justifica outro crime. A violência contra um nenê que está na barriga da mãe, um nenê que completamente indefeso, que não tem como correr, fugir, não tem ninguém por ele, porque se você tem a mãe contra o nenê,
você vai ter quem a favor dele? Só Deus, né? Então é um nenê que está ali dentro, não pediu para nascer, para vir ao mundo, né? Por mais que ele seja um fruto de violência, um crime não vai justificar outro. Se a gente aceita que um nenê desse morra na barriga da mãe, por que não aceitar a pena de morte no Brasil? Por que não aceitamos a lei do dente por dente, olho por olho? Entendeu? Então, primeiro a gente tem que entender que um crime não justifica outro crime. Segundo, o amor tem que ser maior. A gente tem que tentar levar a avó da criança a perdoar o filho dela, levar a criança a perdoar a mãe que abandonou, depois a mãe morreu, perdoar o vô, que segundo o que a gente lê, né, parece que o vô também estuprava a menina, tem um outro irmão do rapaz que foi preso que também estuprava a menina. Essa menina tem que ser feito um trabalho nela, um trabalho profundo de psicologia. Aí a gente tem que usar a ciência, não para matar um nenê, mas usar a ciência para tentar estabilizar, equilibrar psicologicamente essa criança. Ela não quer o nenê, ela tem o direito de não querer o nenê. Ela não tem o direito de matar o nenê. Claro, uma criança de 10 anos vê o nenê mexer na barriga, acha que é um bicho que está mexendo dentro da barriga dela. Ela não sabe o que é gravidez, ela não sabe que aquele nenê está ali porque ela fez sexo. De repente, ela sente aquele nenê mexer dentro da barriga dela, ela acha que é um bicho que está ali dentro. Como é que uma menina vai fazer aborto com uma boneca no braço? Se dissessem para ela, a mãe não, né? Está morta, mas a avó, se algum psicólogo, alguma pessoa começasse a falar para ela o tempo todo, é uma bonequinha que está na tua barriga, fica tranquila, é um nenezinho que vai nascer, e começasse a conversar com ela, tranquilizando, mostrando para ela, né, a beleza de uma gravidez, a beleza de um nenezinho nascer. Mesmo que ela não quisesse esse nenê, dá para adoção, mas não precisa matar o nenê. Por quê? Porque ela ficou, mas e o trauma que ela vai ter por ter o nenê? Mas e o trauma agora do aborto? E o trauma de ser estuprada por 2 tios e pelo vô? E o trauma de todo mundo ter rejeitado ela? O pessoal, depois do aborto, foi lá na casa dela para brigar com a avó. Agora ela tem que morar numa cidade para mudar o nome dela, mudar a identidade dela, para ter uma outra vida. Mas ela vai levar, mesmo que ela vá para o Japão, todas essa carga negativa, toda essa carga traumática, ela vai levar com ela. De qualquer forma, ela vai precisar de um psicólogo, ela vai precisar de um psiquiatra. Por quê? Porque ela foi gerada numa família infelizmente deficiente. Infelizmente deficiente. Mas o que a igreja diz? É o amor, é através do amor, é através do perdão, é através da compreensão de toda uma situação. Mas a menina, quando falava que ela ia ter nenê, ela berrava, ela se escabelava, ela gritava, ela entrava em crise. Sim, mas, meu Deus do céu, deixaram ela chegar a 5 meses para depois falar que ela ia ter um nenê. Esperaram ela ter um nenê mexendo na barriga dela para explicar para ela o que é uma gravidez. É muito com uma criança, entendeu? Entender. E quando ela entender que ela matou o próprio filho, como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Então, existe toda uma leitura de conjuntura, toda uma análise de conjuntura que a gente tem que fazer. Não simplesmente aniquilar, matar, destruir. Isso daí é do diabo, isso daí é solução imediatista. Isso daí não resolve o problema da menina, nem da nossa sociedade. Bom, eu vou te dar réplica daqui a pouco, doutor Denner, porque eu preciso também. Ainda o pastor Roberto ainda não falou, o pai Kleber, mas já vou te dar uma réplica. Mas eu queria, só aproveitando, já que estamos falando sobre isso, sobre essa opinião dos sacerdotes católicos, e vários católicos foram para a porta lá protestar, lembrar o que aconteceu também em Mato Grosso, através do padre Ramiro, que ele disse frases como: a menina compactuou com estupro, como a menina não sabia o que estava fazendo, uma menina de 10 anos. Padre Ramiro, o senhor me desculpe, e não vou dizer com todo respeito. A sua fala, para mim, é uma fala que não condiz
com os preceitos e os conceitos de um sacerdote. Eu sei que o senhor já tirou as suas redes sociais do ar. Eu sei que o senhor já pediu desculpas. Mas da próxima vez, pensa antes, Padre Ramiro, de falar coisas tão horríveis que não caberiam, pelo menos na opinião de nós católicos, na boca de um sacerdote. Me envergonha isso. Eu tenho vergonha disso. Com certeza. Tenho vergonha que um padre diga as coisas que o senhor disse. Ainda bem que o senhor eliminou as suas redes sociais. Quando às vezes me perguntam, como o que aconteceu agora, e que está todo mundo comentando sobre o Padre Robson, o Divino Pai Eterno, eu digo o seguinte: é no reino de Deus que tem os grandes espinhos. É aqui que a gente vai verificar nesse jardim enorme o que nos faz fortalecer a fé. Eu não sou católico por causa de padre, de freira. Eu não sou católico por causa do Papa, eu sou católico por causa da minha fé. Eu sou cristão, acima de tudo, eu sou um cristão. Tanto que eu ouço o pastor Roberto como um pastor, eu ouço o padre Cleodon como sacerdote católico, independente de ser a minha fé essa ou aquela, ou o pai Kleber, que representa tão bem uma doutrina afro. O público está curioso para saber aqui a opinião do pastor Roberto, então vai ficar por último, aguarde um pouquinho, pai Kleber. Eu também tenho uma grande curiosidade, como a doutrina afro, como a doutrina que o senhor representa, o candomblé, vê a situação do aborto e do aborto com essa menina. Primeiramente, quero deixar aqui minhas considerações especiais ao pastor Roberto Cruvinel, padre Cleodon, ao advogado Denner, um grande abraço ao Hervé Sobral e a todos os telespectadores que estão acompanhando a gente, esse debate maravilhoso que enobrece a nossa alma. Nós, do candomblé, segmento religioso afro, cultuamos a natureza. Então, cultuamos tudo aquilo que deve seguir a sua ordem natural dentro da cronologia do tempo. Ou seja, falando em poucas palavras, somos contra. Porém, eu há de convir com o padre Cleodon que a gente precisa olhar uma conjuntura de fatos e de fatores que levam a essa menina à realização do aborto. Porque se a gente cultua uma religião da natureza, que faz a preservação da natureza, que cultua todos os seres vivos de forma sagrada, então, obviamente, que a gente não vai ser a favor que uma vida humana seja retirada. Entretanto, o que a gente precisa observar? Eu, como sacerdote e como cidadão. Primeiro que a legislação brasileira ela precisa de uma reforma urgente. Já passou do século, da hora, do momento, de tudo. Está na hora de mudar tudo. Todas as leis, todas, reformar tudo. A família brasileira, infelizmente, uma grande maioria, ela está fracassada, ela está falida. Hoje, você, mãe, você, pai, não tem a garantia de você ter um filho, deixar com uma babá, deixar para alguém para cuidar, deixar, de repente, com o seu próprio esposo dentro da sua casa, ou com alguma outra pessoa, porque você não sabe o que vai acontecer com o seu filho. Hoje você não tem garantia de nada. Hoje a rede de pedofilia é igual o rato. Sabe aqueles ratos de esgoto, ratazana, que são milhares abaixo dos nossos pés? Pessoas que aparentemente são dóceis, mostram uma imagem maravilhosa, qualificada, mas são monstros. Que planejam, que arquitetam, que vendem fotos, que têm sites de crianças. Isso é algo que se tornou grande demais, infelizmente acobertada por grandes autoridades que também fazem parte deste meio. E aqui eu falo com ciência de causa. A sociedade brasileira está doente. Sabe? Então, essa atrocidade que está acontecendo vem muito em virtude da pandemia. E a pandemia vem colocando e expurgando muitas coisas para fora, vem colocando a cara de todo mundo para fora. Porque se o mundo tivesse num ritmo normal, EV, e meus irmãos que estão aqui debatendo, essa notícia passaria totalmente despercebida. As pessoas não estariam dando tanta notoriedade. Seria apenas mais um estupro. Seria apenas mais uma criança vítima de mais um monstro, de mais uma atrocidade. Mas como a pandemia está aí, muitas pessoas estão dentro das suas casas, muitas pessoas estão dentro dos seus lares, isso está pegando. Isso está repercutindo de uma forma assim, gigantesca.
Então, a gente precisa reformar a legislação brasileira, a gente precisa reformar o nosso sistema educacional, porque cada vez mais temos pais e mães totalmente despreparadas. É só você ver nessa pandemia, centenas, milhares de brasileiros mortos, as pessoas fazendo festa na rua, jovens fazendo festa na rua como se nada tivesse acontecendo. Então, uma coisa vai gerando a outra, outra vai gerando a outra, outra vai gerando a outra. Mas, falando como candomblessista religioso, eu falo não ao aborto. O aborto não pode e não deve acontecer e não deve ocorrer sobre hipótese alguma. A vida deve ser preservada. Só que aí cai naquela questão, como o padre Cleodon bem mencionou. E a vida da mãe, como é que fica? E o feto? Será que esse feto vai ser benéfico, maléfico? Será que a gente vai ter 2 óbitos? Será que a mãe sobrevive? Então, é uma série de questões que, infelizmente, a doutrina que só condenou. A doutrina ela não olha o lado humano da pessoa. Ela vai na porta do hospital, ela vai na porta da casa da pessoa condenar, jogar pedra. Não mostrar apoio, demonstrar que aquele ser humano é possível ou passível de recuperação. É só condenar, tá errado, tá errado, tá errado. A nossa sociedade está doente. Tudo o que a gente está fazendo, principalmente nesse ano de 2020, é muito juiz para pouco réu. É muito juiz para pouco réu. Tudo é condenativo. E nós do Candomblé temos um juiz chamado Xangô, né, que é o orixá da justiça. Sabe? A gente tem que entender que a gente tem que olhar pelo nosso lado, mas a gente tem que ter empatia de olhar pelo lado do próximo. E o que está faltando, independente de religião, eu deixo até para os nossos participantes aqui falarem sobre a minha opinião, a gente tem que olhar pelo lado do ser humano. Não é só olhar pelo lado religioso. A gente só está olhando pelo nosso lado, mas a gente não está tendo empatia de saber o que acontece naquela família, se aquela família tem distúrbio mental, se aquela família já tem um histórico, e aí depois de 5, 6 meses a pessoa vai na mídia e coloca que está sendo estropada há 4, 5, 6 anos. Por que não fez isso antes? Por que não denunciou isso antes? Sabe? E como essa família, existem outras milhares que neste momento que a gente está fazendo esse programa, está sofrendo a mesma coisa, só que a mídia não divulga. Entendi. Bacana. Pastor Roberto Cruvinel. Hoje ouviu o padre, ouviu o pai Kleber, o doutor Denner, e está mais agora até à vontade de fazer a compilação para dar sua opinião. Eu vi que eu fiquei bem quietinho, não é? Eu pacientemente aguardei. Eu gostaria primeiro de saudar os telespectadores que abrilhantam esta programação desse assunto tão inquietante, na verdade. A lei já falou através da instrumentalidade do Dr. Denner. A lei é fria, é isso mesmo, é o que a lei brasileira determina. Em que pese o lobby para o aborto nos Estados Unidos, em 1973, quando o aborto foi permitido naquele país por conta exatamente da questão do estupro. Agora, o que eu vejo, e eu quero fazer a colocação do ponto de vista bíblico, corroborando com o que o padre Cleodon falou, né? Ultimamente, eu e o padre Cleodon temos caminhado na mesma visão teológica, isso por conta da nossa subserviência à Bíblia Sagrada. Mas antes de falar sobre o que o cristianismo acredita, eu quero dizer a vocês, a você, Vê Sobral, e a todos os telespectadores, a minha preocupação, o meu pedido a Deus que tenha misericórdia desta criança. Por quê? A criança foi usada como um gatilho por 2 correntes titânicas ideológicas. 2 correntes que se enfrentaram e não estavam sequer preocupadas se era um ser humano, se estava sofrendo, se estava doendo, se estava certo, se estava errado. Para nós cristãos, o aborto é pecado. O aborto é pecado, é assassinato. Para nós cristãos, eu não vou tergiversar com a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia Sagrada, ela é clara. Jó 1:21. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 36, verso 9. Porque em ti está o manancial da vida.
Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos, existimos, a nossa vida depende de Deus. Argumentar que ainda não há vida, no Salmo 139, 13, versículos 13 e 16, diz que os olhos do Senhor viram o nosso corpo ainda informe. Ainda sem forma, os olhos do Senhor estavam lá, e no teu livro todas as coisas foram escritas, está escrito. Então é a questão, se é cristão tem que crer na Bíblia, se não é uma outra coisa. Agora, o que me causa espécie e um espanto terrível, meu amigo Ever Sobral, em que pese o aborto ser pecado, a Bíblia diz não matarás, mesmo porque 1 de João 3,15 diz a Bíblia, não somente para quem permite em si, mas para quem instrumentaliza o aborto, diz assim, vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo dele. Está escrito, vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo dele. 1 de João 3,15. Ponto. Essa é a visão do cristianismo. Agora, o mesmo cristianismo que acredita nisso, acredita também na 1 de João 1,9, que diz, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. O que me causa estranheza e até repúdio, asco mesmo, foram duas correntes ideológicas se degladiando, usando a menina como gatilho. A questão já aconteceu, a lei permitiu. O que é que nós vamos fazer agora com esta menina? Agora, vilipendiar a menina, ou seja, qualquer sacerdote dizer sua assassina, ou qualquer outra pessoa ir para a porta lá dizer... sabe, isso é usar uma situação terrível para uma pessoa como gatilho de uma ideologia. Então, eu quero deixar aqui o meu desagravo como pastor evangélico a todos aqueles que foram lá na porta do hospital, em nome de religião ou de ideologia política, ou sei lá do quê. Vocês não têm mais o que fazer. Vocês querem discutir, você quer discutir a tua fé, quer discutir a tua crença, vai discutir no Congresso, vai fazer manifestação na frente da porta do deputado, do senador, mas não para aterrorizar a vida de uma criança, porque aquilo é terrorismo. Vocês deveriam responder isso. E olha, Ever Sobral, quantas vezes você me viu veementemente em seu programa defendendo contra o aborto. Nós até chegamos a levar bonequinhos no seu programa uma vez para fazer a defesa contra o aborto, mas eu não posso deixar de dizer que a menina aí, para esse povo, é um detalhe. Quando a saúde mental, espiritual e a saúde física da menina não deveria ser o detalhe, deveria ser o principal, porque todos nós temos que lutar em prol da vida. Se uma vida se perdeu, e aquela que ficou? Quantos assassinos se converteram a Jesus e se tornaram pessoas abençoadas? Quantas pessoas com sérios problemas foram tratadas pela palavra e se tornaram pessoas abençoadas? E aqui eu não quero, Deus me defenda de chamar essa menina de assassina, mesmo porque ela foi levada ao médico. A lei permitiu, a justiça permitiu, em que pese eu como cristão me levantar contra, porque a Bíblia Sagrada diz, Ever Sobral, no livro de Provérbios, 21, diz a palavra de Deus o seguinte, 24:11, aliás, procura salvar os que estão sendo arrastados para a morte. Esse texto está na Bíblia. Nós vamos salvar o quê? Conversando com as pessoas, compartilhando a graça de Deus, a fé, como o padre falou, concordo, até ajudando se for necessário. Agora, aterrorizando as pessoas, nós não podemos fazer de forma alguma. Eu vejo essa questão política, Ever Sobral. Eu vejo essa questão de embate de ideologia, de marcar ponto em posição midiática. E isso, eu acredito que o Deus Todo-Poderoso não está se agradando. Eu concordo plenamente também com essa sua retórica, né? E eu quero dizer a vocês que também essas pessoas que estão lá
elas não representam a Igreja Evangélica, elas não representam a renovação carismática católica. Elas representam isso que o pastor disse, as suas ideologias pessoais. Então, não vamos também tomar essas pessoas como exemplo daquilo que elas estão lá em nome de. Não, não tem o aval das instituições para elas estarem lá. Né? São ideologias pessoais. Quero ouvir o Dr. Denner sobre o que ele pensa, eu preciso ir para o intervalo. Aí, ó, gente, eu tô aqui na NT Informática, levando aqui o meu computador. Olha que lindo, tá demais esse, hein? Bom. Neguinho, esse é o cara. Pode tirar a máscara pra falar. O EV Demais, hein? Aí, EV, você tá levando um computador, dá pra você falar com a NASA. Coisa boa, coisa de primeira. Com a NASA, hein? Vocês viram, né? Então, ó, é aqui, ó.